A maioria das mulheres acham que magnetismo, ser magnética, tem a ver com a aparência. Então, muitas vezes elas tentam e passam a vida inteira achando que precisam ser perfeitas, ter o cabelo perfeito, ter o corpo perfeito, a roupa perfeita, mas atendendo mulheres já há mais de 9 anos e experienciando cada uma dessas mulheres, observando, estudando, a gente pode perceber, eu posso perceber que, na verdade, o magnetismo ele não vem do externo, ele não vem da aparência, mas ele contempla três pilares: presença, energia e postura. E nesse vídeo eu vou trazer para vocês como vocês podem colocar alguns hábitos em prática para que você ative esse magnetismo. Porque o magnetismo da mulher não é algo de fora, não é algo que você vai precisar lá fora, no externo. É algo que você ativa em você, inclusive a partir do momento que você ativa mais a sua energia feminina. E falando sobre energia feminina também não é algo que você vai obter fora de você, é algo intrínseco, é algo que já está dentro de você, é a sua essência e basta que você ative a sua essência para que você se conecte com esse magnetismo que é tão poderoso na vida de toda mulher. E para quem ainda não me conhece, hello, hello, o meu nome é Anete Suzarte, eu sou terapeuta especialista em reprogramação mental, liberdade emocional feminina, e aqui nesse canal eu trago conteúdos sobre relacionamentos, prosperidade, metafísica, liberdade emocional feminina. Então, caso você ainda não seja inscrita, já se inscreva nesse canal para não perder nenhum conteúdo que eu vou trazer. Então, as mulheres que são mais magnéticas que eu posso observar, elas têm presença, energia e postura. E principalmente, elas não estão desesperadas por validação. E esse é o grande desafio que eu vejo em muitas mulheres que estão cada vez mais ansiosas, cada vez mais carentes, cada vez mais mendigando afeto, amor, atenção, principalmente do homem. E essas mulheres acabam se desconectando de si mesmas, acabam sentindo essa total desconexão de si, da própria energia, da própria essência e buscando isso fora, buscando preencher fora aquilo que só pode ser preenchido dentro de si. Então, se você se identifica com esses pontos, se você sente que você está cada vez mais desconectada de si mesma, carente, ansiosa, insegura, comece a colocar esses passos, esses hábitos em prática na sua vida, para que você se torne uma mulher emocionalmente mais forte, mais confiante, mais segura, mais centrada, mais interessante e mais magnética. Hábito número 1. A mulher magnética, ela se escolhe. Então, ela não é aquela mulher que, quando acorda, a primeira coisa que ela faz é olhar o celular para ver a mensagem dele, para saber se ele mandou alguma mensagem. Não é aquela mulher que fica se abandonando e colocando aquele homem no centro da vida dela. Porque quando essa mulher ela se abandona e começa a colocar ele no centro da vida dela, ela vai deixando os projetos dela, os sonhos dela, a vida que ela tinha, e a vida vai se tornando aquela pessoa. Isso é um autoabandono. E a mulher magnética, ela se escolhe e você passa a não mais depender do humor da outra pessoa, da decisão da outra pessoa, da forma como essa pessoa te trata ou não. Que para começo de conversa, se essa pessoa te trata mal, se essa pessoa é desrespeitosa com você, obviamente você precisa se posicionar, colocar um limite e, caso necessário, realmente romper essa relação, independentemente de que tipo de relação seja essa. Não estou falando apenas de relação amorosa, mas pode ser de amizade, por exemplo. Se a pessoa está te desrespeitando, está te colocando para baixo, não faz sentido você manter essa pessoa na sua vida. Então, a mulher magnética, ela vai se escolher.
e ela vai manter na vida dela aquilo que realmente faz sentido, aquilo que honra com a própria essência dela, com a própria energia dela, onde ela não precisa se apagar para manter nenhum tipo de vínculo, nenhum tipo de relação. Hábito número 2. Essa mulher, ela expressa os próprios sentimentos. Sim, sem medo, sem culpa, entendendo que os próprios sentimentos têm valor. Ela sabe que o que ela sente tem muito valor e por isso ela expressa. Ela não é aquela mulher que vai ficar fazendo joguinhos, ela não é aquela mulher que vai ficar passando pano para coisas que não são toleráveis, mas ela começa a tolerar. Não é aquela mulher que vai ficar engolindo o choro. Eu não tô falando aqui que você vai ficar explodindo, que você vai ficar brigando com a pessoa. Não é assim. Você vai se posicionar, você vai se expressar, expressar aquilo que não tá legal, expressar aquilo que você sente. É, dar limites quando necessário, perceber quando estão invadindo você, quando estão passando dos seus limites e começar a se posicionar. Então, a mulher magnética, ela vai sim expressar o que ela sente, porque primeiro, ela está conectada consigo mesma, ela consegue reconhecer o que é importante para ela, ela consegue reconhecer o que ela sente, ela está conectada consigo mesma. E quando, a partir dessa conexão, ela consegue expressar isso para outra pessoa. E quanto mais você expressa o que você sente, você se posiciona, mais respeito você ganha, porque você está honrando a sua verdade, você está, em primeiro lugar, se respeitando. E isso, obviamente, vai te tornar muito mais magnética, porque você não está mais se apagando, você não está mais aceitando pouco na sua vida, muito pelo contrário, você está ocupando o seu espaço, você está com postura na sua vida, que é esse posicionamento e a expressão daquilo que você realmente sente. Próximo hábito, postura. Isso mesmo. Uma mulher magnética, ela vai trabalhar muito a própria postura, a forma como ela se posiciona na vida dela, no mundo. Ela vai ter postura na forma como ela enxerga a vida e como ela enxerga a si mesma. Não vai ser uma mulher que vai ficar se colocando para baixo, do tipo, ai, mas ninguém gosta de mim, ai, mas eu não tô bonita, ai, mas não sei o quê. Sabe? A mulher que fica se minando, minando a própria autoestima. Não, essa mulher ela tem postura, ela é intencional nos pensamentos, no que ela fala, na forma como ela se expressa no mundo. Então não é a mulher que vai pegar todas as inseguranças e vai colocar aquilo ali como própria identidade. Comece a olhar para suas inseguranças como inseguranças e não atrele isso à sua identidade. As suas inseguranças, elas podem ser trabalhadas, as suas inseguranças, elas podem ser vistas com mais clarezas e compreendidas a ponto de você perceber que muitas dessas inseguranças, na verdade, têm muito a ver com histórias do passado, com coisas que aconteceram, e à medida que você enxerga cada uma delas, você vai desconstruindo essas inseguranças, mas não atrele essas inseguranças à sua identidade. Pare de apontar o dedo para você e ficar se criticando, ficar se colocando para baixo, minando a sua autoestima. Não, se coloque para cima, se coloque com postura. Acredite em você mesma, converse com você mesma de maneira mais agradável, de maneira em que você consiga se motivar, se colocar para cima, se apoiar, se acolher e isso vai refletir na sua postura no mundo, na sua vida, em relação às outras pessoas. A postura também, ela vem de um lugar, de um ponto de autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade perante a sua própria vida. Parar de colocar a culpa nas outras pessoas, a culpa na sua história, a culpa nos seus pais. Não, postura. A sua vida, você quem cria. A sua história, você que escreve. Pega esse lápis, essa caneta e comece a escrever a sua própria história, sem deixar nas mãos de outras pessoas, na mão do Jurandir. Escreva a sua história, tenha postura na sua vida. Hábito 4. A mulher magnética, ela para de pedir permissão para existir e para escrever a própria história, a própria vida. Existem muitas mulheres que ainda estão esperando permissão
para viver a própria vida. Permissão da família, permissão dos amigos, permissão da religião, permissão do namorado, do marido. Elas estão sempre nessa espera. Será mesmo que eu posso fazer tal coisa? Será mesmo que eu posso entrar nesse projeto? Será mesmo que eu posso mudar o meu cabelo? O que vão falar de mim? E entenda uma coisa: se você fizer, as pessoas vão te criticar. As pessoas vão falar. Se você não fizer, as pessoas também vão te criticar. Então, comece a focar em você, a voltar a energia para você e se dê essa permissão para você viver a vida que você deseja viver, entendendo que as pessoas elas vão falar de qualquer maneira, mas né, se elas vão falar de qualquer maneira, viva a sua vida e deixe elas falarem. Não é mais esperar agradar essas pessoas. Você vai desagradar. Lide com o fato de as pessoas ao seu redor não gostarem daquilo que você está fazendo. Toda vez que você está crescendo, evoluindo, querendo mais na sua vida, você vai desagradar. Então, desagrade, deixe as pessoas falarem, porque elas vão falar mesmo. Se conecte com você, se conecte com a sua vida, com seus sonhos, com aquilo que você realmente deseja viver. Não mais peça permissão para ninguém para viver a vida que só você pode viver e só você é capaz de se dar essa permissão. Próximo hábito: silêncio. Sim, cultivar o silêncio, aprender a silenciar numa era de informações, estímulos, TV, Instagram e o tempo todo alguém falando alguma coisa. Possivelmente hoje você está com muito ruído mental, com muito barulho na sua mente. E você precisa se ajudar, você precisa aprender a silenciar, cultivar o silêncio todos os dias na sua vida. Uma mulher que é magnética, ela não fica respondendo à vida, reagindo às pessoas. Ela para, ela observa, ela se escuta, ela se conecta com o que ela sente, para então ela começar a expressar isso, ou ela agir e reagir diante de alguma situação. Então, você precisa aprender a se escutar mais aqui dentro e não lá fora. O barulho fora é muito alto, é muito alto. E você, quando dá muita atenção para o barulho de fora, você vai começar a se sentir confusa, ansiosa, cada vez mais desconectada de si mesma. Então você precisa aprender a cultivar o silêncio, aprender a ficar consigo mesma, com os próprios pensamentos, os próprios sentimentos, começar a se organizar internamente. Porque no excesso do barulho, o excesso de pensamentos faz com que a sua mente fique embaralhada, desorganizada, você não consegue focar direito na sua vida, naquilo que você quer, no seu dia a dia. Isso porque você está ali só focando nos estímulos externos e não está focando em si, no seu silêncio, na sua sabedoria interior, e que toda mulher tem uma sabedoria interior, a sua intuição, a sua essência, que está te direcionando a todo momento, a cada instante. Só que se você não parar para escutar, como é que você vai ouvir? Como é que você vai se conectar com essa sabedoria interior, sendo que o seu foco, a sua atenção está fora de você? E onde o seu foco está, a sua energia é direcionada para lá e expande. Se o seu foco está só no externo, sua energia está sendo levada para lá. É como se a sua energia estivesse bem dispersa. Aí que o seu foco está bem disperso. Você não está centrada em você. Você não está com a energia em você. E vai te faltar o quê? Energia. Energia de vida, energia de movimento, energia de criação. E a partir do momento em que você cala o ruído externo e se conecta com você, você pode então se escutar, escutar a sua sabedoria interior, perceber sinais, perceber caminhos que, se você está escutando o externo, você não consegue escutar. Portanto, cultive o silêncio. 10 minutinhos por dia, pelo menos. Observa a sua respiração, observa o seu corpo. Os pensamentos vão vir e imagina que esses pensamentos são como nuvens passageiras. Eles passam por você, eles não são você.
assim também funcionam os nossos sentimentos, as nossas emoções. Deixe com que isso passe por você e não se identifique. Não pegue para você, não conte uma historinha sobre isso. Deixe passar e se conecte cada vez mais com essa presença, com essa sabedoria interna, com a sua própria essência, para além de todo esse ruído mental. Combinado? Podemos combinar 10 minutinhos por dia em que você vai se conectar consigo mesma. Eu, inclusive, pretendo trazer algumas meditações guiadas aqui para o canal. Me contem aqui nos comentários se vocês possuem interesse, tanto meditações para vocês virem e acessarem esse estado em que você acessa a sabedoria interior, tanto meditações também de reprogramação mental e emocional, para vocês ativarem o lado da mulher mais magnética, o lado da mulher que consegue manifestar autoestima, amor próprio, enfim. Coloquem aqui no nos comentários se vocês possuem interesse, e assim eu vou me preparar aqui para gravar essas meditações para vocês. Hábito número 6, a mulher magnética, ela habita o próprio corpo. E é muito interessante isso, tem muito a ver com o que eu estava falando no hábito anterior, que as mulheres estão cada vez mais desconectadas, elas estão muito aqui, ó, na cabeça, pensando, 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 e elas se desconectam do corpo, elas se desconectam do que elas realmente sentem. Então, ao invés de elas se permitirem sentir, elas ficam pensando sobre o que elas sentem e elas se desconectam, elas não sabem o que elas sentem, elas só ficam nesse lugar da história e pensando e tentando entender o porquê, encaixa aqui, encaixa ali, preocupadas, principalmente mulheres que estão passando por dependência emocional. Aí ela foca todo o pensamento dela na rejeição, no relacionamento, e ele não mandou mensagem, então elas ficam aqui, ó, na cabeça, ou a mulher que tá ali, ó, vivendo no automático e cuida de todo mundo, menos dela. Ela não se reconhece, ela não se conecta consigo mesma, ela não compreende as próprias necessidades, inclusive necessidades do corpo mesmo. O momento em que seu corpo está pedindo descanso, o momento que o seu corpo está pedindo movimento. Então, muitas vezes essa mulher ela não está se movimentando e você precisa movimentar o seu corpo. Você precisa sair um pouquinho aqui da cabeça, ó, e se conectar aqui, ó, com a região do peito. E eu faço muito esse exercício durante as minhas sessões, que é vir para cá, para a região do cardíaco e centralizar o seu foco aqui, no seu sentir. Passar a viver a partir daqui. Como seria viver a sua vida a partir daqui e não a partir da sua cabeça? Esse é o exercício para você dessa semana. Você, ao perceber que você está pensando muito, muito preocupada, você vai levar a sua atenção para essa região aqui do cardíaco. É como se você pudesse enxergar, viver tudo aqui, ó, a partir do cardíaco. É uma outra experiência de vida. Você vai sair desse excesso de pensamentos, sair do estado de sobrevivência para vir para o estado de presença, de criação, onde as ideias fluem, a vida flui e você está mais conectada consigo mesma, com a sua intuição. E tem a ver com o que eu falei do hábito anterior, mas também vir para o corpo. Então, movimentar o corpo, cuidar do seu corpo. E sim, fazer exercício, dançar, fazer uma caminhada, você precisa movimentar o seu corpo. Nós não nascemos para ficar paradinhos aqui na cadeira, trabalhando 8 horas por dia. A gente precisa se movimentar. Então, dê para você, para o seu corpo, esse momento de movimento. Faz um alongamento, dança, caminha, faz alguma coisa, mas movimente o seu corpo. Cuide do seu corpo, cuide da sua alimentação. Reconheça o que o seu corpo está precisando enquanto nutrientes e cuide do seu corpo, sabe? Deixe o seu corpo saudável, dê amor para o seu corpo. Isso é fundamental. Não adianta você cuidar só do seu corpo, a parte estética do seu corpo. Ah, eu vou no salão, eu faço cabelo, eu faço as unhas, eu faço maquiagem, eu compro roupas da moda, mas eu não cuido do meu corpo mesmo, corpo físico, fazer atividade física, me alimentar de maneira saudável. E aí, como é que você quer que as coisas mudem na sua vida? Você precisa cuidar de dentro para fora. Próximo hábito da mulher magnética, ela se afasta de quem tenta apagar o brilho dela.
E aqui eu não estou apenas falando de relacionamento amoroso, eu estou falando também de família, de amigos, colegas, pessoas que, quando você tenta crescer, essa pessoa tenta te puxar para baixo, a pessoa te critica, a pessoa ela ironiza aquilo que você quer fazer de novo. Ah, eu quero emagrecer. A pessoa já vem falando, ah, você nunca consegue. Ou a pessoa ela tenta te sabotar. Se afaste de pessoas que estão tentando apagar o seu brilho. E tem muito a ver com o que eu disse no início do vídeo. Você não precisa de permissão dessas pessoas, você não precisa estar em contato com essas pessoas, você pode reconhecer o seu brilho, você pode ter postura, você pode ter autorresponsabilidade, você não precisa de permissão, você vai voltar para você e você vai se afastar dessas pessoas, você vai cortar laços com essas pessoas. Sim, muitas vezes será necessário você cortar laços. O ambiente ele vai influenciar. Se questione quem estou sendo quando eu estou nesse ambiente com essas pessoas. Quem eu estou sendo? Muitas vezes você está num processo de mudança, de se valorizar, de amor próprio, mas você está ali, ó, misturado com pessoas que só te colocam para baixo, com pessoas que te influenciam a trazer a sua pior versão, a versão de fofoca, a versão de reclamação, a versão que a vida é difícil, que você não dá conta e que você deveria continuar querendo o pouco mesmo. Se afasta dessas pessoas. Proteja o seu brilho. Não é nem proteger, mas é você se afastar dessas pessoas para que você possa, então, realmente brilhar, ter liberdade para ser você. Realmente é uma liberdade. Quando você se afasta dessas pessoas, você ganha liberdade. E quando você ganha liberdade, você pode criar a sua vida de maneira mais intencional, conectada com aquilo que realmente faz sentido para você e não para aquelas pessoas. Próximo hábito: a mulher magnética reconhece o próprio poder. Existem muitas mulheres que são fortes, que são lindas, criativas, que são dedicadas, mas elas não conseguem se enxergar assim. Mulheres incríveis, mas que estão aceitando pouco, porque elas estão se enxergando com baixo valor. A maneira como você se enxerga vai definir a vida que você vai levar, as pessoas que vão se aproximar de você. A maneira como você se enxerga vai transmitir uma energia compatível com isso. E isso vai chegar nas outras pessoas. E você vai atrair pessoas que vão validar a crença que você tem em relação a si mesma. Portanto, comece a observar a maneira como você se enxerga dentro das relações. Existem mulheres que, ao entrar dentro da relação, elas começam a se sentir mal, drenada, mais feia, mais burra, mais esgotada. Isso porque é a crença dela vindo à tona e que está sendo refletida através da relação que ela tem com essa pessoa. Então, observa essa crença, corte o laço com essa pessoa, porque possivelmente essa pessoa ela está tentando apagar o seu brilho. E isso tem a ver de acordo com a sua própria crença, a sua autoimagem, e aí você vai começar a fortalecer a sua autoimagem, começar a reconhecer o seu valor, reconhecer o seu poder de mudança, inclusive, a sua capacidade de mudar a sua vida, o seu poder pessoal, estar inteira em si, saber que você é capaz, que a criação ela está acontecendo através de você, que a vida está acontecendo através de você e não para você. Tem a ver com o que eu falei, de você escrever a própria história. Isso tem muito a ver com o seu foco, com a sua energia. Onde você coloca o seu foco, você direciona a sua energia. E isso vai expandir, isso vai crescer. Então, se você hoje está colocando energia no medo, na rejeição, na falta de reciprocidade, no desrespeito de tal e tal pessoa. Você vai viver, você vai colocando energia nisso, e isso vai se sendo, isso vai crescendo na sua vida. Você vai vivendo em torno disso, em torno dessa preocupação, em torno dessa rejeição, em torno desse medo. E a sua vida fica sendo sempre mais disso, entende? Você precisa limpar, tirar o seu foco dessas questões, se conectar com você, com seu poder pessoal, limpar o seu coração desses medos, dessas memórias de dor, dessa rejeição e começar a escolher diferente, decidir diferente. O que que você tolera na sua vida, o que que você não tolera. Isso é poder, poder pessoal que está na sua mão, que tem a ver com postura também. Está na sua mão. Esse é o poder de criar a sua realidade da maneira que você quiser.
Esse é o seu poder, você já tem, você só precisa ativar. Esse poder não está no outro, não está em uma outra pessoa autorizar você a viver isso. Você precisa se permitir, você precisa se autorizar. O poder já está dentro de você, mas você precisa, ó, se posicionar, você precisa se centralizar, pegar de volta o seu próprio poder que em algum momento você deixou por aí, em algum lugar. Retome a energia de volta. E quando você coloca todos esses hábitos em prática na sua vida, é o que você vai fazer. Você vai retomar a sua energia de volta, o seu poder de volta, que é o poder de criação, que é o seu magnetismo, que é a sua energia feminina, que é a sua própria essência. E aí, mulher, fez sentido? Bora recuperar esse brilho, esse magnetismo que já está dentro de você? Se você precisar da minha ajuda para isso, eu vou deixar aqui na descrição o link para você agendar a sua sessão individual comigo. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui os seus comentários, deixa o seu like e se inscreva no canal caso ainda não tenha se inscrito, que eu vou trazer cada vez mais vídeos para te ajudar de alguma forma. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.